Galera, não é de hoje que histórias de espionagens fazem tanto sucesso. Todo mundo adora, né? Um bom filme de investigação, aí um 007, MIB, Homens de Preto, até mesmo as histórias do Batman, por que não? Né? Mas tudo isso é ficção, né? Já na vida real, a gente tem algo talvez parecido com isso tudo, que seria a Agência Central de Inteligência, ou mais conhecido aí como CIA. Mas vocês sabiam que aqui no Brasilzão a gente também tem uma espécie de CIA? Aqui ele é conhecido como ABIN, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, eu falei para vocês que a ABIN seria uma espécie de CIA brasileira, né? Ou será que seria a FBI? Bom, acho que vocês vão ver que ela tá mais pra CIA, né? A CIA, lá, né, nos Estados Unidos, nasceu no dia 18 de setembro de 1947 pelo presidente Harry Truman. A criação da CIA foi uma estratégia que ele usou, já que nesse ano foi o início da Guerra Fria. Mas o que ela faz? Bom, a organização é responsável por investigar e passar informações de segurança nacional para o presidente e o gabinete dele. Além, também é claro, dela ser envolvida com as atividades secretas do governo, né? E é isso que mexe com o nosso imaginário e cria as teorias da conspiração. A agência fica responsável por coletar informações sobre os governos estrangeiros, corporações, sobre a população, além dela também realizar operações clandestinas e paramilitares. E, é claro, também de exercer uma influência na política externa por meio da divisão de atividades especiais. Bom, é estimado que a CIA ela receba ali de investimento, um orçamento anual de 15 bilhões, né, então é muita grana, e que ela tem aí mais ou menos 21.500 pessoas trabalhando na CIA. E um tá aqui no Brasil, que é o Sérgio Moro. Sabia? Vai ser eleito aí, pô. Vai ser eleito presidente aí do Brasil. Já do outro lado a gente tem a CIA brasileira, a criação da ABIN. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a CIA, né, a organização mais braba de inteligência lá dos Estados Unidos, a gente pode falar sobre a nossa CIA, que é a CIA Tupiniquim, a ABIN. A sigla ABIN significa Agência Brasileira de Inteligência, e ela começou a se desenvolver a partir de 1927 no governo de Washington Luiz. Na época ele criou ali um Conselho de Segurança Nacional, né, assim que a Primeira Guerra Mundial acabou, ficou decidido que seria criado um órgão no governo para ser responsável pelo serviço de inteligência no Brasil. Então, em 1946, ainda não era chamado de ABIN, e sim de Serviço Federal de Informações e Contra-Informação. Era CFICI. Prefiro ABIN, né? Ficou melhor, né? CF? Não, CF não, S. SFICI. Bom, depois em 64 veio o Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, e esse foi criticado na época por ter colaborado com as investigações de pessoas que eram consideradas aí contrárias ao regime. Ela durou até o final do regime militar, no começo dos anos ali 90, e daí até a criação da ABIN, no dia 7 de dezembro de 1999, foi um tempo de transição e adaptação, né, que aconteceu durante aí o governo do Fernando Henrique Cardoso. O que faz a ABIN? Bom, assim como a CIA, a ABIN é responsável por colher e analisar dados do mundo todo, né? A diferença da ABIN e da CIA é que a ABIN também trabalha dentro do país, né? Já a CIA ela é focada no exterior, né? E para as questões internas nos Estados Unidos, eles têm a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional. Bom, as informações que a ABIN vai atrás não são essas que tem na TV e nos jornais. Os agentes da ABIN eles fazem uma espécie de leitura do comportamento dos países, dos presidentes, dos líderes econômicos e até mesmo de assuntos como terrorismo e narcotráfico. Sabe quando acontece algum problema no mundo e depois o país tem que tentar arrumar alguma solução para esse problema? Bom, então, o intuito da organização é descobrir esse problema antes de virar um problema maior e assim conseguir prevenir de acontecer, ou pelo menos diminuir de acontecer algo aqui que vá prejudicar o Brasil. Bom, também tem a parte de contra-inteligência que fica responsável aí por a criação de satélite, foguete, arma e também proteger o Brasil. Para que outros países, outras inteligências de outros países, como por exemplo uma CIA da vida, não se instaure aqui no nosso Brasilzão, né? Bom, mas eles já falharam, porque tem o Sérgio Moro aqui, que é da CIA. E vai virar presidente aí. Vai virar presidente e ainda vai atrapalhar. Falhou miseravelmente a ABIN. 007 da vida real. A ABIN não vive só de agentes que vão para as missões. Ela também tem
o agente de inteligência, que dá suporte para o oficial, tem o oficial técnico de inteligência e também o agente técnico de inteligência. Então os caras são muito inteligentes, eu percebi que os caras são muito inteligentes, né? Gênio! Bom, o agente ele sempre dá suporte para o oficial, né? E para quem não sabe, existe um concurso aqui para galera que está interessada e quer entrar na ABIN. E não, esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado pelo governo federal para divulgar o concurso da ABIN. Mas o que cai na prova, então? Depende do cargo, é claro, mas em todas tem ali português, atividade de inteligência e legislação correlata. Pronome neutro. Não, pronome neutro aí é foda, aí você já vai ser expulso da prova. Com certeza. Direito constitucional, inglês ou espanhol e raciocínio lógico. Tudo aquilo que um bom agente precisa saber. Bom, fora a prova, como se trata da ABIN, eles também investigam a sua vida toda, né, desde o seu antigo trabalho até o seu futebolzinho de domingo. Tudo isso porque, de acordo com o ex-analista de informações da ABIN, o Heron Duarte, a pessoa que for trabalhar lá deve ser a mais discreta possível, ou seja, você não pode ser aí aquele cara que arruma briga por aí, fica bêbado pela rua, né? O salário não é ruim, é um salário que gira em torno de 5 a 15 mil reais. Tudo isso? Pois bem, para ser um agente da ABIN, a pessoa tem que ter uma vida bem limpa, né? Bem tranquila, digamos assim, né? Até porque você imagina só uma manchete de jornal dizendo que um agente da ABIN foi preso por causa de alguma confusão. Bom, é claro que se você passar na prova e cumprir esses requisitos, você também não pode explanar que você é da ABIN, né? Afinal de contas, você é da ABIN, pô. Como que você vai ser de uma organização de inteligência aí e você vai ficar falando pra todo mundo que você é? Não pode também. Bom, já as operações não são igual aquelas que a gente vê nos filmes por aí, né? Bom, de uma forma simples, os oficiais de inteligência, eles ficam responsáveis por fazer em campo as pesquisas de dados que não estão em fontes oficiais como jornais. Diferente dos agentes de inteligência que ficam com a parte do trabalho de rotina, como a gestão administrativa e atividades de suporte. O orçamento anual da ABIN em 2020 ficou em torno de 674 milhões de reais, né? Ou seja, praticamente 8 vezes menos do que você está pagando no fundão eleitoral, dinheiro que o governo usa para fazer propaganda de político. Com a sede em Brasília, hoje a ABIN ela conta com espiões espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, que a ABIN é a nossa CIA tupiniquim, agora você já sabe. Mas será que ela tem tanto poder quanto a agência americana? Bom, se depender do valor investido, eu acredito que não. Mas se depender da força e da garra do brasileiro, eu acho que a gente seria os primeiros aí do mundo. É verdade. E é uma tristeza, né, a gente ver um órgão aí tão competente, tão fundamental para o país receber aí menos de dinheiro do que político vagabundo usa para fazer campanha. Chega até a ser revoltante isso aí, né? É lamentável. Mas comenta aqui embaixo, então, se você sabia que o Brasil tem uma espécie de CIA aqui no Brasil para resolver as questões aí de espionagem. Me manda a sua sugestão de vídeo lá no Instagram, tá? Deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo, isso ajuda bastante o canal. E se inscreve também se você não está inscrito. A gente tem vídeo todo dia, inclusive a gente se vê amanhã, tá? No mesmo canal, no mesmo horário. Falou!